A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, mais uma vez nos encontramos para refletir juntos na palavra do Senhor, para nos alimentarmos do pão espiritual, desse alimento espiritual que o Senhor nos concede para edificar as nossas vidas a cada dia, para que possamos saber os desígnios e as direções de Deus. Não que elas são sondáveis, não que alcançaremos por completo, mas Deus nos instruirá através da sua palavra como nós devemos nos portar dia após dia, seja em tempos de alegria, em tempos de choro, mas sempre com um regozijo de sabermos que estamos vivenciando nossas vidas na vontade do Senhor. E é nessa vontade que nós precisamos nos entregar, estarmos apegados, porque o que vem de Deus para nossas vidas sempre é bom e perfeito e agradável. Que Deus possa abençoar a cada um neste dia, deixar de uma maneira especial parabéns a todas as mães da igreja, desta cidade, do Brasil, todas as mães que nos escutam. Deus tem dado uma parcela da infinita sabedoria dele, para que as mães possam cuidar dos seus filhos, educar seus filhos, e nos braços das mães nós encontramos um pouco do amor de Deus, um amor incondicional, esse amor que nós corremos em direção e que almejamos estar na eternidade, agarrado e sob a graça dele. Eu convido para que vocês possam, junto comigo, estar meditando na palavra do Senhor e naquilo que Deus tem para nós nesta feita. Abramos nossas Bíblias, vamos acompanhar a leitura lá em Levítico, livro de Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 8. Nós vamos ver o ano do jubileu e a sua relação com Cristo. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: contém 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano de jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explore o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Deus, em nome de Jesus, eu clamo, meu Pai, para que o Senhor possa debruçar sobre nós a tua vontade, para que o teu Espírito consolide em nosso coração, em nosso ser, aquilo que o Senhor tem para cada um, e dá-nos, Senhor, entendidos, comprometidos e obedientes às tuas ordenanças, para que possamos fazer graça aos vossos olhos e ter de ti a recompensa que vem das tuas mãos, que é estar em tua presença. Obrigado, Senhor,
se conosco hoje e todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura de um dos livros do Velho Testamento. E de princípio já quero afirmar aos irmãos que, apesar de muita gente trabalhar a Bíblia como o Antigo ou Velho Testamento e o Novo Testamento, o Velho Testamento ele é claramente apontador no sentido de apontar o dedo, mostrando a Cristo, testemunhando sobre Cristo. Esse é o Velho Testamento. Apesar de nós muitas vezes não enxergarmos, porque lá não está escrito a palavra Jesus, vamos ver que todo o Velho Testamento faz uma tipologia, ou seja, mostra o que viria a ser através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre um ano do jubileu, um tal do ano do jubileu. Mas o que é um ano do jubileu? Vamos meditar comigo em 3 pontos nessa oportunidade que o Senhor nos concede sobre, primeiro, o que é o jubileu? O que é o ano do jubileu? Depois nós iremos adentrar mais e que relação que há entre o ano do jubileu e Cristo. E por fim aprofundaremos sobre o que é que isso é importante, no que isso importa para nós. Vamos lá? Acompanhe comigo e permita que Deus fale ao seu coração. O ano do jubileu. Este ano, meus irmãos, ele ocorria, segundo o texto que nós lemos, a cada 49 anos, o próximo, o 50º, o 50, era o ano do jubileu. Acontecia de os judeus separarem em períodos temporais de 7 em 7 anos. Cada período desse, chamado aí de semana de anos, eram 7 anos, onde o 7º ano era um ano sabático. E quando completasse 7 períodos desse, 7 anos, e vezes 7 períodos, 49 anos, o próximo seria chamado de o ano do jubileu, o 50º ano. Neste ano, havia uma diferença, havia algo que não ocorria com certa frequência ou não estava disposto a todo ano. Este era um ano marco, este era um ano que mostrava e posicionava muito do que o judeu fazia em suas questões financeiras, em suas questões comerciais, e nós vamos ver que o impacto é muito além disso. O ano do jubileu. Ele se caracterizava um ano de remissão das dívidas, perdão das dívidas. Era um ponto-chave para a definição de valores. Nós vamos ver que ele era o marco zero realmente, porque em cima dele eram feitos os cálculos de uma pessoa quer comprar uma terra. E esta terra, ela era vendida e segundo um valor que era definido através do tempo para o jubileu. Veja, se o ano que estava se comercializando aquela terra estivesse muito longe do jubileu, então se calculava quantas colheitas poderiam ser feitas ali no ano do jubileu, até o ano do jubileu. Então definia-se um valor. Porém, a venda de terra não era algo perpétuo. Quando chegasse no ano do jubileu, essa terra voltaria ao seu dono de origem. Assim, uma pessoa vender uma terra, ela fazia sua avaliação sobre o tempo que faltava até o jubileu e definia um valor. Definia um valor sobre aquele domínio, sobre quase que um arrendamento. E assim mensurava-se a qualidade e o valor daquela terra e quantas vezes aquela pessoa iria usufruir dessa terra. Nós vemos na leitura, e se continuarmos lendo o capítulo que nós lemos, capítulo 25, nós vamos ver que ele vai continuar detalhando como funcionava o ano de jubileu.
Nós vamos ver lá pelo versículo 39 ao 41, que as pessoas que se vendiam voltavam para suas famílias. Às vezes, uma pessoa passava uma grande dificuldade, um judeu passava uma grande dificuldade financeira, que ele era obrigado a se vender, no sentido da sua força de trabalho. Ele não era tratado como um escravo, ele era tratado como um trabalhador que pertencia àquela família que comprou a sua força de trabalho. Só que quando chegasse no ano do jubileu, encerrava-se aquela dívida, aquele acordo. O ano do jubileu marcava o retorno daquela pessoa à sua família, ao seu clã. Nós vemos também lá já no finalzinho, no verso 54, que dívidas eram perdoadas. Nós vemos que às vezes alguma pessoa não tinha como resgatar o valor, pagar o valor devido. Então, quando chegasse no ano do jubileu, tudo aquilo se encerrava e voltava ao que era de origem. As terras, elas também tinham os seus donos originais, retornavam como proprietários daquela terra. Nós vemos no versículo 13 isso, né? Porque a terra, na verdade, ela pertence a Deus. Deus diz que é o dono dela. E ele concedeu aquela terra a alguém. E esse alguém vai continuar sendo o dono proprietário dela, porque Deus concedeu, fez essa concessão àquela pessoa. Então o ano do jubileu marcava a origem, marcava o retorno do que já estava estipulado. Nós falamos também que marcava o ponto que valorizava o negócio. Nós vemos no versículo 15 e 16 que a depender da distância é que se valorizava aquela terra. Algo interessante também era porque os anos sabáticos, ou seja, o sétimo ano de um período de tempo compreendido em 7 anos, ele era chamado de ano sabático. Neste ano, Deus orientava para que não houvesse trabalhos na terra de plantio ou de colheitas, e que o povo deveria viver do que a terra produzia. Aí a pessoa pode perguntar assim, mas e como vai fazer para se alimentar neste período, né? Deus havia deixado uma ordem que um ano antes, ou seja, no sexto, o ano produziria o suficiente para 3 anos. Então, haveria sustento para aquele ano, sustento para o ano sabático e sustento para o ano seguinte, que não tinha sido feito nenhum plantio, né? Deus orquestrou, organizou, providenciou tudo isso para os anos sabáticos, que também se consolidava lá no ano do jubileu, o ano 50, lembra? Então, este ano do jubileu, que marca o retorno à sua origem, ele também marca a questão de perdão, a questão de zerar ciclos. Uma pessoa que estava ali, então, vendendo a sua força de trabalho, encerrava-se, voltava à sua origem, ou seja, um ciclo era zerado. Claro que 50 anos não são poucos anos, né? Mas um ciclo estava sendo zerado para iniciar um novo ciclo, estava se fechando um período que às vezes marcava, por mais que era a força de trabalho sendo vendida, marcava um aspecto de escravidão, mesmo não sendo tratados como escravos. Marcava um período onde você teve que abrir mão de algo, ou mesmo sendo por valores financeiros ou por dificuldade financeira, tudo aquilo se encerrava no ano 50, o ano do jubileu. Este ano também é conhecido, você poderá já ter escutado muitas vezes ele sendo citado como o ano aceitável do Senhor. Percebeu como o ano do jubileu é um ano muito importante? Aquele contexto do judeu é um ano onde você consegue renovar, é um ano onde você consegue zerar ciclos, é um ano de perdão, é um ano de renovo, é um ano de você conseguir restabelecer origens. Este é um ano do jubileu. Mas qual a relação disso com Cristo? Qual o sentido que há no ano do jubileu, um ano de alegria, e Cristo?
Sabe qual? Lá no livro de Isaías, no capítulo 61, no versículo 1 e 2, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Claro que Isaías, ele não sei se sabia a profecia do ainda não, que ainda estava por vir. Isaías, a princípio, o seu contexto estava na centralidade de que o povo judeu estaria liberto do cativo de outros domínios, do domínio babilônico. O povo judeu seria liberto disso num ano aceitável do Senhor, mas também traz a profecia do ainda não, a profecia do que ainda está por acontecer, estava naquele contexto. Porque nós vamos ver que essa passagem de Isaías, ela é referenciada como ano do jubileu e foi justamente a passagem que Jesus Cristo utilizou em sua leitura numa sinagoga. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 21, na verdade só o versículo 21, a parte B, que de Jesus lendo esta passagem de Isaías, ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ou seja, Jesus se apresentou e testemunhou de si próprio. Como? Ele testemunhou a si como o homem das boas novas, ou a própria boa nova. Ele se apresentou como restaurador, como libertador e como a própria liberdade. Jesus Cristo coloca já neste princípio que aquele ano do jubileu, aquilo que Isaías falava de uma libertação, Jesus Cristo se coloca que se cumpre nele, no próprio Jesus. Jesus Cristo, ele se coloca como a materialização deste ano do jubileu, consolidando em Jesus Cristo. Ele lê o livro de Isaías, todos ali sabem que ele está falando do ano do jubileu, ele está dentro de uma sinagoga com mestres da lei, com pessoas que entendem a palavra do Senhor, e quando ele termina de ler, ele diz que tudo ali que estava sendo lido se cumpria nele próprio. Ou seja, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele afirma isso. Ele afirma que ele é essa possibilidade de libertação, porque ele, além de libertador, ele é a própria liberdade. Meu amado, o ano do jubileu, então, ele se torna uma tipologia que representa Cristo no Antigo Testamento. Ele mostra o próprio Cristo sem citar o nome de Cristo. Então, mais uma vez, nós vemos que tudo o que está ali no Antigo Testamento aponta para Jesus, mostra Jesus, mostra o que viria a ser essa libertação, este ano do jubileu, essa possibilidade de renovo, mas de um renovo não às origens naturais, carnais, agora de um renovo, de um retorno a Deus. Imagine só que, se difícil é neste tempo para muitos entenderem a palavra do Senhor, imagine um homem que diz que a Escritura se cumpre nele mesmo. E naquele tempo, mesmo as pessoas reconhecendo que eram mestres da lei, dedicados ao estudo, à palavra, ao ensino, eles não conseguiam engolir essa afirmação. Eles esperavam um Cristo diferente. Aqui entra o maior problema do ser humano. Sempre esperar segundo as suas próprias concepções. E nós precisamos estar atento à vontade de Deus. Lembra? Ela é boa, perfeita e agradável. O que vem do Senhor
não é algo de ser discutido, murmurado, questionado. É algo de ser glorificado. Mas eles não conseguiram perceber que eles estavam diante do Cristo, que ele era justamente a marca do retorno à origem, a Deus. Que origem? Deus. É esta origem que Jesus, como ano do jubileu, possibilitava e possibilita à humanidade. Então, o ano do jubileu, ele trazia dentro dos seus 50 anos, apesar que ele se culminava no ano 50, mas você vê que toda a sua influência residia pelos 50 anos, porque nele criava-se relação de preços, relação de perdão, relação de retorno, tudo marcado pelo marco do ano do jubileu. E Cristo, ele paga pelo próprio preço. O preço que era valorizado até o ano do jubileu, Cristo, que é o próprio ano, ele paga esse preço, que se valorizava na distância do jubileu, que se valorizava na distância da humanidade para com o próprio Deus. Mas ele também, ao mesmo tempo que ele paga o preço, ele é o próprio ano do jubileu. Ou seja, tudo nele, por ele e para ele. Nele se inicia, nele se desenvolve e nele fecha um ciclo mortal para abrir para uma vida, para um ciclo de vida na eternidade. É essa possibilidade, é esta a relação que Jesus carrega em si do que era o jubileu se cumprindo nele. Ele possibilita todas aquelas características de libertação, de misericórdia, de retorno, de todo esse perfil do ano do jubileu se materializa em Cristo Jesus. Mas que importância que essa relação tem para nós? Sabermos que o ano do jubileu tinha todas essas características históricas, sociais, todo esse contexto para o judeu, que se discorrermos, seria ótimo para um culto de estudo, né? Discorrermos ali sobre cada versículo e sobre cada característica que o ano do jubileu trazia, sobre as formas possíveis e não. Essa relação que se define em Cristo, que se consolida em Cristo Jesus, qual a importância disso para você, para mim, para nós nos dias de hoje? O que isso traz de diferencial a ponto de pregarmos e escutarmos essa pregação e ela de alguma forma alimentar e edificar as nossas vidas? Então, essa relação, ela é importantíssima. Ela deve estar marcada em sua mente, em seu coração. A nossa dependência de chegarmos a um ano do jubileu. Imagine como se nós estivéssemos vendendo a nossa força de trabalho por dificuldades financeiras, já olhando o ano do jubileu como quando seríamos libertos, ou retornaríamos às nossas famílias, à nossa terra, ao nosso clã, né? A nossa dependência hoje, ela é totalmente espiritual em Cristo. Em Cristo é que seremos libertos, é em Cristo é que seremos salvos, é em Cristo é que encontraremos um ponto de origem, um marco para a nossa vida. Porque quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós adentramos no ano aceitável do Senhor, quando nós temos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, esse que consolida este ano aceitável, este que é o próprio cumprimento das Escrituras, isso traz um marco em sua vida. Isso deve trazer um marco em sua vida, um antes e depois. Porque o ano do jubileu, porque Jesus Cristo traz para você algo que você não era capaz de conseguir por si só, mas que é trazido e proporcionado por Deus em Jesus Cristo, porque Cristo, ele te liberta de prisão. Ele te liberta de uma condição humana que te aprisiona.
É nele, é em Cristo que toda dívida contraída no pecado é perdoado. Não que o seu pecado ele simplesmente desapareceu, mas a culpa, a penalidade, a punição pelo seu ato pecaminoso, Cristo pagou na cruz. Cristo pagou na cruz. Por isso o preço foi tão caro, preço de vida. Porque ele pagou um preço pelo seu, pelo meu, pelos nossos pecados, pelo pecado dessa e das demais gerações, que nos era distante para com o ano do jubileu, impossível de nós alcançarmos diante da tamanha distância que seria. Não seria como 50 anos em tempos físicos, seria uma eternidade que nunca alcançaríamos, a não ser que alguém pagasse por aquele preço, ou seja, o próprio Jesus Cristo, o próprio ano do jubileu. E é nele que a escravidão ao pecado e a essa vida natural é cancelado. Nós não somos escravos do pecado, apesar de sermos pecadores, eu, você, sermos pecadores, não podemos aceitar a escravidão ao pecado, porque Jesus Cristo cancelou isso na cruz também. É nele, em Jesus Cristo, que a possibilidade de alcançar a Deus é garantido. Enquanto o ano do jubileu, lá no aspecto físico, no contexto do judeu, trazia de volta o dono da terra à sua origem, Jesus Cristo nos leva de volta a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e somente através dele isso é possível. Nós vamos conseguir ter o tamanho e vislumbrar o tamanho desta importância quando nós vemos lá em Colossenses 2, a partir do 13, dizer assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida justamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja a característica do jubileu toda marcada no sacrifício de Jesus, toda marcada no próprio Jesus, ou seja, cumprindo a Escritura, como Jesus havia dito lá na sinagoga, que nele se cumpria aquela Escritura. Nós podemos então chegar a uma conclusão de que novamente Jesus estava presente no Antigo Testamento. Apesar do seu nome não estar ali registrado como se imagina, agora nós conseguimos ver claramente, conseguimos enxergar com facilidade a presença dele em tudo. E hoje, em mais um ponto, no ano do jubileu, um ano que marcava a vida social ali daquela nação, daquele povo. Então nós conseguimos ver que essa afirmação de Cristo o expõe de forma inegável na presença do Antigo Testamento. Ele se apresenta tal qual tivesse sido desenhado para nós. O ano do jubileu não foge a esta regra. Ele é exposto apontando para Cristo. É uma tipologia de Cristo, como falamos, pois seu objetivo e seus resultados é uma introdução para uma conclusão relacionada em Jesus. Por isso nele vemos o pagamento do preço, vemos a libertação, vemos a possibilidade de um marco, de uma marca, de um retorno à terra ou à origem, vemos um retorno à família, vemos um retorno por misericórdia, por perdão, características resultantes do ano do jubileu e verdadeiramente concluídas em Cristo. E aí, meu irmão? Como é que está a sua vida? Você está precisando de um ano do jubileu para zerar algumas questões em sua vida? Você está precisando do ano do jubileu
para poder conseguir calcular como anda a sua vida, o que você vai fazer, o que você deve fazer. Se você está precisando do ano desse, me diz o que Cristo representa em sua vida. Cristo é o próprio ano do jubileu, meu amado. É um ano de você se alegrar, de você se regozijar na palavra do Senhor, na sua graça, na esperança que só há nele. É Ele que produz isso. É nele que há a sua libertação. Você precisa crer. O pagamento vicário produziu em você o alcance a este ano do jubileu. Ele produziu o alcance a Cristo. Alegre-se e aproveite o que está lhe sendo ofertado. Perdão, libertação, vida. Jesus Cristo tem vida para você. Jesus Cristo fez, faz e fará algo maravilhoso em sua vida que você precisa reconhecer, que você precisa perceber, que você precisa enxergar. O ano do jubileu está aí. Jesus tem para você o que este mundo não pode lhe fornecer. O mundo não pode lhe dar algo que só Jesus Cristo é que detém. A paz, o amor. Ele é o resgatador que pagou pela minha, pela sua, pela nossa dívida. Ele é o libertador que não precisamos esperar 50 anos passar para sermos libertos daquela dívida, daquela amarra, porque Ele é a origem, Ele é a família, Ele é a vida, Ele é a libertação, Ele é o tudo que precisamos. A resposta para tudo é Jesus Cristo. Então quero lhe pedir que o Senhor possa consolidar em sua mente este pedido. Deixe tudo que te amedronta para trás. O ano do jubileu já chegou. Aquela dívida, aquele medo, aquela incerteza, aquele sentimento fraco, aquilo que te deprime, que te põe para baixo, deixa para trás. O ano do jubileu chegou. Deixa o que te aprisiona, aquilo que te segura, que impede a sua adoração, que impede a sua entrega de vida verdadeira para Deus. Deixa para trás, o ano do jubileu já chegou. Deixa esse velho homem para trás. Deixa essas velhas concepções, essas tradições, os achismos, até as certezas que você tem, deixa para trás, porque o ano do jubileu chegou. Hoje, tudo se fez novo. Jesus chegou. Deixe tudo para trás, porque tudo se fez novo. Jesus chegou. Receba, meu amado. Aceite-o aí neste momento. Permita-se estar liberto, salvo, para viver na eternidade com Deus. Este é o seu retorno, o retorno para Deus, que só é possível através de Jesus Cristo. Você pode repetir comigo a entrega de vida para Jesus aí de sua casa. E depois confirmar com algum irmão, para uma oração. E ter agora um ano do jubileu marcado em sua vida. Hoje pode ser um marco em sua vida. Zerando um ciclo carnal, um ciclo de dor, um ciclo de medo, um ciclo de fraqueza, um ciclo de vícios, um ciclo de pecados tratados como animal de estimação. É hora de iniciar uma etapa para a eternidade na glória do Pai. Este é o momento. O ano do jubileu chegou. Jesus Cristo está ao teu lado. Vamos, meu amado. Vamos aproveitar este momento para nos entregarmos ao Senhor. Se você quiser, há uma oportunidade neste momento. Repete comigo. Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na sua vontade. Que a tua vontade seja realidade em minha vida. Deus, cuida de mim e que seja, Senhor, a tua vontade, o meu querer. Que seja, Senhor, os teus caminhos, o meu caminho, Senhor. Que sabemos que o único é o Senhor Jesus Cristo. Pai, que eu esteja nos teus braços e minha vida é entregue a Jesus Cristo. Assim eu coloco
todos os meus medos, os meus vícios, toda a minha insegurança, tudo aquilo do velho homem, tudo aquilo do meu passado, eu coloco o meu eu nos pés da cruz de Cristo, para que seja neutralizado todo o mal e que a tua vontade seja sobre minha vida. Que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Eu te aceito, Pai. Eu te aceito, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos, meu Pai, que puderam escutar, que puderam assistir esta mensagem. Que ela possa trazer, Senhor, um diferencial de vida tal qual foi para mim, Senhor. Me alimentando e alimentando os teus servos, aqueles que te buscam, Senhor, em espírito e em verdade. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja com cada um, meu Pai, que este momento de dificuldade que o mundo enfrenta e vivencia, Senhor, seja muito pequeno perante a tua graça, Senhor, sobre todos. Que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada um, protegendo e livrando das setas malignas e guardando contra toda investida do mal, contra toda doença, Senhor. Estejamos nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, consolida com teu Espírito o teu querer e a tua palavra em todos os corações. Dá-nos, Senhor, a libertação que o ano do jubileu propicia, que Cristo propicia, Senhor, pois sabemos que Ele é o próprio libertador. Sê conosco, sê com cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima.